Oi, meninas, e a gente vai continuar na nossa segunda aula com as determinações conceituais de plano, programas e projetos. Então, o que significa cada um deles? Qual a diferença entre eles? Tá bom? Vamos lá. Iniciando pelo plano. O que é o plano? Né? O plano é a apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas relativas à ação a realizar. Né? Então, tudo aquilo que eu desempenhei no meu planejamento, eu vou sistematizar no meu plano. Né? Qual a realidade que eu vou intervir? O que precisa para eu intervir? Quais ações eu vou utilizar? Então, toda essa organização das ações, das atividades que eu planejei, eu vou sistematizar no plano. Né? Todas as decisões vão estar contidas nesse plano. Né? Então, o plano ele tem a conotação do produto de planejamento, como a gente já abordou. Plano é um guia, né? Tem uma função de orientar a prática partindo da própria prática, que é a prática do planejamento anteriormente. E, portanto, não pode ser um documento rígido e absoluto, porque ele está em constante mudança, como a gente viu, né? O planejamento, ele acontece em todo o processo, né? A realidade, ela muda a todo momento, ela é dinâmica. Então, esse plano, ele não é um documento rígido, absoluto e acabado. Ele pode mudar, ele pode ser alterado para que a realidade e os objetivos finais sejam alcançados de forma eficaz, tá bom? Então, ele é a formalização dos diferentes momentos do processo de planejar, que, por sua vez, envolve desafios e contradições. Esses desafios a gente vai vendo no decorrer desse processo de planejamento que eles estão a todo momento nos sendo apresentados, né? Então, se esses desafios são reais, então a gente vai estar a todo momento modificando o nosso planejamento, tá? Né? Então, o plano também vai ser modificado. Então, resumindo, o plano é a conotação do produto do planejamento. Tudo que eu pensei lá no planejamento, eu vou colocar no meu plano, sistematizado, de forma sistematizada, tá bom? De forma que o plano ele tem o sentido de o sentido específico de sistematizar e compatibilizar objetivos e metas, procurando otimizar o uso de recursos do sistema. Né? Então, por que a gente vai traçar um plano? Para a gente não agir de qualquer jeito, de forma que, eu planejei e agora eu vou só executar. Não, a gente tem que seguir um plano, a gente tem que seguir um guia para que as nossas ações elas sejam alocadas de forma específica, de forma eficaz. Deve ainda fornecer referencial que permita continuar os estudos setoriais ou regionais com vistas a elaborar programas e projetos específicos, dentro de uma perspectiva de coerência interna do sistema e externa em relação ao contexto no qual o sistema se insere. Né? Então, esse referencial que o plano vai nos fornecer é aquela questão de estudos, de conhecimento da realidade. Ver que a realidade ela tem setores diferentes de abordagem. Né? Então, cada setor vai ser uma atividade específica, um plano bolado para a realidade das crianças, um plano bolado para a realidade do idoso, para a realidade da própria família de uma forma geral. Então, cada setor ou região, ele vai ser abordado de forma diferente. Tá? Então, ele precisa desse referencial que permita essa abordagem de forma diferenciada. Então, quais são os objetivos do plano? Né? Os objetivos, eles traduzem os resultados que se pretende atingir com a execução do plano, ou seja, a definição de onde se quer chegar. Por isso é tão importante se traçar um objetivo. A gente tem que traçar uma meta que a gente quer alcançar para poder se executar o plano. Né? E ele se divide, como a gente falou no final da aula passada, em objetivo geral e específico. O objetivo geral ele deve definir de forma abrangente o que se pretende alcançar, ou seja, de uma forma mais ampla. O que eu pretendo com aquele plano, com aquele projeto, com aquela política pública? Então, o objetivo geral é uma forma ampla. Agora, os objetivos específicos, eles expressam um detalhamento do objetivo geral, apontam os resultados a serem alcançados naquelas áreas onde se encontram as demandas territoriais. Né? Um plano traçado para a erradicação da pobreza.
né? Então, qual é o objetivo geral, por exemplo? O objetivo geral é erradicar a pobreza para que as pessoas não passem necessidade, não passem fome, não saiam da condição de miséria. E os objetivos específicos? Quais seriam os objetivos específicos desse plano? Seriam de que forma eu posso erradicar a pobreza no setor tal? De que forma eu posso traçar objetivos de projetos de projetos que enfatizem a questão da melhoria de emprego e renda. Então, isso é um objetivo mais específico, que quer dizer o que de fato eu vou executar, o que de fato eu vou fazer para alcançar meu objetivo lá no final, tá bom? E aí a gente passa para o programa, né? O que é o programa? É constituído de um ou mais projetos de determinados órgãos ou setores num período de tempo definido, né? Então, o plano é uma forma mais abrangente. O programa já é mais específico. Eu vou ter dentro desse programa projetos, um ou mais, né? Projetos que abranjam órgãos ou setores específicos. E esse programa ele tem um determinado período definido. Ele não é de forma vitalícia, ele acontece de um período definido, né? O programa dentro de um plano é o espaço onde são registradas as propostas de ação do planejador, visando a aproximar a realidade existente da realidade desejada, né? Então, esse programa faz parte das atividades que eu desenvolvi lá no meu plano, que de forma mais abrangente. No plano eu falei, que atividades eu vou propor? Eu coloquei no meu plano de forma sistematizada. O programa é a execução dessas atividades em forma de projetos, né? De que forma eu vou atuar, qual projeto eu vou desenvolver para mudar a realidade desejada. E aí, na elaboração de um programa, é necessário considerar 4 dimensões. Que dimensões são essas? A das ações concretas a realizar, o que eu vou fazer, o que eu vou executar, que ações eu vou concretizar, né? A das orientações para toda a ação, que atitudes e comportamentos eu vou ter para executar aquela ação, tá? Isso é importante. E as das determinações gerais, né, de que forma mais ampla, como é que eu vou desenvolver o meu trabalho, e as das atividades permanentes. O que eu vou sempre fazer para que esse programa seja ofertado de forma eficaz, ofertado de forma que a população saia satisfeita. Né? Então, essas 4 dimensões elas são fundamentais na elaboração de um programa. E aí, como exemplo, a gente traz o programa Fome Zero, né? E aí a gente vê que, em uma forma mais de definição, o programa é basicamente um aprofundamento do plano, né? É o documento que detalha por setor a política, diretrizes, metas e medidas instrumentais. É a setorização do plano, né? Quais os setores que eu vou desempenhar as minhas ações, que eu vou mudar a realidade. Né? E o exemplo do programa Fome Zero, ele atua ações e atua a partir de 4 eixos articuladores, que são os objetivos específicos daquele programa. Né? O eixo 1, acesso aos alimentos. Né? Eixo 2, fortalecimento da agricultura familiar. De que forma a gente pode estar fortalecendo essa agricultura para que as famílias possuam uma subsistência. Né? O eixo 3, a geração de renda e articulação. Como é que eu vou estar gerindo a renda daquela família? De que forma que eu vou estar ofertando renda para aquela família? Para que ela possa se desenvolver sozinha, para que ela possa se desenvolver pelas suas próprias pernas. E o eixo 4, a mobilização e o controle social. Né? Essa mobilização e o controle social, ela faz parte da questão da participação das pessoas nesses programas. Né? O controle social da população para com o Estado. Né? De que forma está sendo ofertado para mim esse programa? Está suprindo as minhas necessidades? O que precisa ser melhorado? O que precisa ser mudado para que ele possa chegar até mim de forma melhor? Né? Então, isso é um controle social e a gente tem esse controle social através da participação social. E aí, conceitualmente, a gente entende que o Fome Zero ele é uma estratégia impulsionada pelo governo federal para assegurar o direito humano, né? A alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos,
né? Então, essas pessoas que têm essas dificuldades, elas precisam ter o seu direito assegurado. Para isso que existe esse programa, né? Tal estratégia se insere na promoção da segurança alimentar e nutricional, buscando a inclusão social através da participação e a conquista da cidadania da população mais vulnerável à fome. Então, não é só erradicar a fome de qualquer jeito. Precisam ser geridas estratégias que impulsionem o governo federal a assegurar esse direito de forma eficaz, assegurar esse direito de forma que seja respeitada a dignidade da pessoa humana, né? Então, esses aspectos nutricionais, eles são essenciais para que as pessoas tenham esse direito de forma humanizada, de forma melhor, né? Que chegue até eles de forma mais humana, que entenda a realidade de cada um. E aí, o que é o projeto? O projeto, ele é o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de uma unidade de ação, né? O traçado prévio é a questão de que eu vou fazer um projeto e aquele projeto eu vou executar. Então, antes de eu executar, eu tenho que ter aquilo planejado, como lá no começo a gente falou, eu tenho que ter um plano e eu tenho que ter um projeto. Aí sim eu vou executar a minha ação, né? Portanto, a unidade elementar do processo sistemático da racionalização de decisões, né? Então, toda tomada de decisão ela vai ser concretizada no projeto e depois na execução da ação. E aí esse projeto ele se constitui na proposição de produção de algum bem ou serviço com emprego de técnicas determinadas e com o objetivo de obter resultados definidos, né? Então, nesse projeto, eu vou traçar o que eu quero de bem ou serviço para aquela população, para aquela comunidade, para poder intervir naquela realidade, né? A elaboração de projetos, em geral, acompanha um roteiro pré-determinado, que está lá no planejamento, o qual, via de regra, é definido de acordo com as necessidades e exigências próprias do órgão de execução ou financiador, né? Então, esse roteiro pré-determinado, ele é definido de acordo com o que a gente tem de recurso, né? O que o gerenciador, o que o órgão de execução ou financiador, que no caso é o Estado, ele tem a nos ofertar de recursos para eu poder elaborar o meu projeto, para eu poder executar o meu projeto. A gente não pode traçar projetos mirabolantes de transformação da realidade sem saber o que eu tenho de recurso para ser utilizado, né? Então, a gente tem que traçar um projeto real, que seja possível e que seja financiado de forma ok, né? E aí a gente vai ter essa elaboração de um bem ou serviço para poder intervir naquela realidade desejada. Segundo Batista, o projeto é um documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de um conjunto de ações, resumindo o que a gente falou. E aí a gente tem como exemplo o programa Gestão Social com Qualidade, né? Que é um projeto 1, que é uma capacitação descentralizada para agentes sociais, e conta com o projeto 2, que é a capacitação para a implementação do SUAS e do programa Bolsa Família, né? Então, esse projeto esse programa da gestão social, ele conta com 2 projetos, que são basicamente as ações a serem executadas para poder se chegar ao objetivo, né? O nome do programa é Gestão Social com Qualidade. Como é que eu chego a uma gestão social com qualidade? De que forma eu posso executar uma gestão social com qualidade? Aí o projeto 1 ele vai falar da capacitação descentralizada, que é um objetivo 1, e o projeto 2 vai falar da capacitação para a implementação do SUAS. Então, são 2 projetos que vão determinar o meu objetivo final dentro desse programa. E aí, por fim, a gente tem, de forma resumida, a diferença entre plano, programa e projeto. O plano é uma forma maior, um nível de maior abrangência, né, do planejamento social. Então, ele é uma forma ampla, onde vai estar constando de forma sistematizada todo o meu processo planejado lá no início, dentro do planejamento. E o programa é um nível menor de abrangência que o plano. O que ele faz? Ele setorializa o planejamento social, ou seja, ele detalha de forma menor a questão do que foi planejado. E aí esse programa também ele é menor, ele tem um menor detalhamento do que o projeto, né?
E o projeto, ele é de menor abrangência que o plano, e o programa, né, que a gente viu anteriormente, e ele vai trazer um maior detalhamento de ações de execução das políticas sociais. Então, o plano é uma forma mais abrangente, o programa é menor abrangência e o projeto ainda menor, para poder intervir na realidade, tá bom?